E aí, como estamos aí essa primeira semana aí de aula? Tudo bem? Tudo tranquilo? Todos já estão conseguindo acessar direitinho aqui o ambiente virtual, aqui o ambiente do EAD Box, onde vocês têm acesso ao que a gente vai discutir no dia, falar no dia. A página de vocês é exatamente essa, né? Que está na tela aí para vocês. Então, inclusive, se vocês forem na nossa aula de hoje, que hoje é a nossa aula 2 de solos e fundação, eu já disponibilizei lá um material para vocês. Então nós tivemos aqui a aula 1, a introdução, a semana passada, aquele bate-papo, né? Inclusive foi o primeiro dia, né, da disciplina. E aí, hoje na aula 2 aqui tem outros inclusive aqui na aula 2, né, já temos, quando se fala que 4 conteúdos, né, são materiais, no caso, né, eu disponibilizei aí 3 materiais, que é o que nós vamos trabalhar hoje, e uma atividade, né, então essa aqui está sendo a nossa primeira atividade de solos e fundações, no caso aqui, intitulado aí como atividade da aula 2, né? A gente vai ver isso aos poucos aí no decorrer aí da nossa aula de hoje. Bom, aí a primeira pergunta, né, que eu fiz, tudo bem? Todo mundo está conseguindo acessar direitinho esse ambiente? Sim, professor. Tranquilo, professor. Professor, a secretaria liberou agora à tarde aí para mim poder acessar. Ainda não consegui. Eu acessei, mas não consegui me familiarizar com ele ainda. Tá, dúvidas entre em contato lá com as meninas lá da escola, tá? Não, é tranquilo, tá? A forma aí de acesso não é tão complexa, mas se tiver dúvida ainda, alguma coisa, para não deixar acumular atividades, tá? Como eu tinha falado já há alguns dias para vocês, são atividades curtas, né? São atividades bem objetivas, mais para ilustrar mesmo o que foi dito na noite da aula, né? Então não é nada que vá demandar que 5, 10 minutos se vocês estiverem fazendo um acompanhamento presencial conforme é o proposto por nós aqui da escola, né? Então, por exemplo, hoje nas atividades são 3 questões, se não me falha a memória, mas exatamente do que nós vamos falar, né? Hoje, né? Então, assim, o que é argila, o que é areia, o que é silt, né? Que é exatamente alguns conceitos aí que nós já vamos começar a trabalhar hoje de solos. Lembrando que também já havíamos falado lá na semana passada, tem o material de apoio de vocês, que é a apostila, né? Então hoje, o assunto que nós vamos falar, eu não sigo uma ordem do que tem na apostila, tá? Como eu mesmo coloco para vocês, a apostila é o material de apoio de vocês, tá? Então não significa que o curso ele seja pautado única e exclusivamente com o que tem na apostila, tá? Inclusive tem um assunto. Quem está com o microfone ligado, desligue, por favor. Obrigado. Bom, os assuntos eles não são única e exclusivamente pautados no que temos na apostila, tá? Inclusive um dos principais assuntos ele não se encontra na nossa apostila, até porque é um assunto que pode ser visto em outras disciplinas. Qual que é o assunto? Corte e aterro, tá?
que é um assunto que também pode ser visto em topografia. Como eu estou dando topografia para vocês, eu prefiro deixar a parte de corte e aterro aqui em solos e fundação, tá? Então, é um assunto que nós vamos vê-lo e apenas para exemplificar aí falando que a apostila é um material de apoio, é um assunto que não se encontra nesse nosso material de apoio, mas não se preocupem que todo assunto pertinente a esse assunto e demais outros assuntos, eles serão colocados dessa maneira que é apresentado aqui no curso de vocês. No caso, hoje eu coloquei um arquivo em Word, que é um arquivo de tópicos, que nós vamos trabalhar com eles hoje, né? São alguns conceitos que temos de solos e 2 vídeos e eu vou dar um tempo aí para vocês assistirem esses vídeos e nós vamos discutir a respeito deles depois dessa nossa introdução que estamos fazendo aqui, né? Bom, então vamos aqui a uns primeiros conceitos do que nós vamos falar hoje. O que é solo, né? Essa primeira parte ela é falada, né? O que é solo, né? O que nós temos que ter na nossa cabeça, na nossa conscientização, é que para nós da área de construção civil, nós precisamos de um solo que sustente, que suporte os esforços que são jogados nele, né? Vamos dizer dessa forma, né? Então, o que isso significa, né? Significa que uma estrutura qualquer, e nós podemos usar como exemplo nosso corpo, toda a nossa estrutura corporal, quem sustenta são os pés, né? Os pés, eles seriam a fundação, que é a parte da nossa, a parte 2 da nossa disciplina. Porém, o que nós temos abaixo dos nossos pés, né? Nós temos abaixo dos nossos pés o solo. E esse solo, ele também tem que ter condições de resistência para que essa estrutura ela não entre em colapso. Então, nós vamos ver os 3 principais tipos de solo que existem para nós da construção civil. Vocês vão ver aí, tanto na apostila quanto em outros materiais que vocês podem pesquisar e ver, outras bibliografias, por aí vai, diversos materiais que falam N coisas a respeito de solos. Porém, o que nós temos que ter na nossa ciência é que solos ele também não é um assunto tratado única e exclusivamente pela construção civil. Existe, assim como na topografia, existe um curso à parte para quem quer se especializar na área de topografia, existe também um curso à parte, um curso específico para aqueles que querem se especializar e tratar a respeito apenas de solos, que é o curso de geologia, é uma graduação de 4, 5 anos, a depender da faculdade, que você estuda única e exclusivamente solos. Solos, como eles são formados, uma infinidade de assuntos. Para nós, da área de construção civil, interessa a existência de 3 tipos de solos. Que solos são esses? O solo argiloso, o solo arenoso e o solo siltoso, de silt, né? Nós vamos ver aqui daqui a pouco o que são cada um desses solos. Tá? Adianto que o silt, né, talvez seja uma palavra estranha, né, uma palavra não conhecida, ele é
aquela poeirinha fina, meio avermelhada, que às vezes quando está o tempo muito seco, a gente dirigindo em estrada de terra, gruda assim no nosso para-brisa, aquilo é o silt. Ele não é muito bom para construção civil, vamos ver isso um pouco mais para frente. Solos argilosos e solos arenosos, eles são muito melhores para que nós façamos nossas construções sobre esses tipos de solo. Tá? E no decorrer do assunto solos, nós vamos ver todas as características que esses 3 tipos possuem, suas vantagens, desvantagens, para quê? Né? Como a própria disciplina sugere, né? Qual que é o nome da disciplina? Né? Solos e fundações. São 2 assuntos que trabalham em conjunto. Por que eles trabalham em conjunto? Justamente porque, a depender do tipo do solo, faremos a escolha do tipo de fundação. Essa é uma premissa que temos que ter em projetos de fundações. Esse é um tipo de premissa que devemos considerar para a escolha da fundação. E isso veremos também mais a fundo quando entrarmos no assunto fundações. Tá? Então, inicialmente, conhecemos um pouco a respeito dos solos, conhecemos algumas características. Se nós vermos aqui o documento que eu coloquei a respeito de termos na aula de hoje, eu coloquei com o nome de tópicos. Tá? Vamos dar uma olhada no que nós temos aqui nos tópicos. Que tópicos são esses? São tópicos de termos técnicos em que serão muito repetidos nas nossas aulas de solos. E eles são extremamente importantes para o nosso entendimento a respeito de cada um desses 3 tipos de solos que nós falamos anteriormente. Então vejam só. Mesmo que não tenhamos ainda nenhum conhecimento dentro da área de construção civil, existem alguns posicionamentos, algumas colocações que nos fazem entender do assunto, mesmo sem entrar muito a fundo deles. Por exemplo, argila e areia. Imagine você pegando com uma mão areia, pode ser nesse caso aí uma areia de praia mesmo, e com uma outra mão argila, né? Argila, para deixar, antes da gente entrar nas terminologias, barro, né? Barro assim, de jardim. Se você aperta os 2 e abre a sua mão, na mão que você tem a argila, o que vai acontecer? Você vai ver aquele bolo, aquela bolinha que você apertou inicialmente, com o formato das suas mãos, e daquela forma ficará se não houver nenhuma outra ação. Já na mão que você fez isso com a areia, quando você abrir a sua mão, muito provavelmente essa areia vai escorrer entre os seus dedos e cair. Né? Só nesses 2 exemplos nós temos características extremamente importantes dentro do universo dos solos. E algumas dessas características elas já estão em alguns termos que nós vamos falar. Então,
sempre, vejam só, né? A minha aula é muito falada também, né? Vocês já devem ter percebido isso, que eu falo bastante. Copiem, né? O que vocês acharem interessante, tomem como nota o que vocês acharem interessante, porque são extremamente perguntas que eu posso fazer no momento oportuno para vocês, né? Por exemplo, eu posso falar quais são as características físicas de uma argila, quais são as características físicas de uma areia, tá? E essas características estão em algum desses termos. Eu coloquei eles em tópicos apenas para poder falar e vocês assim anotarem o que acharem, julgarem interessante. Bom, voltando nesse exemplo aí que nós falamos, em uma mão a argila, uma bolinha de argila, e na outra mão a areia. A argila, ela tem um termo que eu não coloquei aí, porque a gente vai falar dele nas próximas aulas, que se chama coesão, né? O que é coesão? Coesão é a característica de união entre as partículas daquele elemento. Ou seja, se eu falo que algo é mais coeso que alguma outra coisa qualquer, eu estou falando que a argila ela é mais coesa que a areia. O que eu estou falando? Eu estou falando que a argila ela possui características de união de seus grãos muito mais forte do que a areia. Então, comparando-se uma argila com uma argila é muito mais coesa do que uma areia, né? Como que se escreve coesão, né? Uma palavra diferente. Vamos escrever aqui, né? Lembrando, também nós temos que ir se acostumando com isso, que uma das coisas que separa o profissional que busca uma formação, no caso de vocês, a formação técnica, dos demais profissionais que apenas têm o conhecimento prático, é também o uso da terminologia técnica. Uma das obrigações de um técnico em edificações é a confecção, a elaboração de relatórios técnicos. E nesses relatórios técnicos, para você deixar o seu trabalho mais enriquecido, ter um maior ganho, um maior valor agregado àquilo que você está fazendo, você tem que fazer esse trabalho usando terminologias técnicas, né? Então, coesão se escreve assim, tá? Coesão, tá bom? Então, se eu quiser falar coeso, né? Falo dessa forma. E aí é o que falamos agora, anteriormente, né? O que é coesão? Pode ser entendido aqui dentro da área de construção civil, que é a característica que o material tem de união das suas partículas de tal forma que essas partículas estejam muito juntas. Então, mesmo não tendo o conhecimento técnico, que nós estamos conquistando ele agora com as nossas aulas, vocês conseguem enxergar esse exemplo que foi dito agora há pouco. Se você tem uma mão areia e uma mão barro, argila, você consegue perceber que a argila ela é mais coesa do que a areia. Justamente pela argila, o barro ser mais coeso, que ele também não é só utilizado única e exclusivamente na construção civil, mas tem panelas de barro, vasos de barro, justamente porque é um material extremamente coeso, que tem em suas partículas bastante junção, bastante aglutinação, pode-se dizer também, mais um termo aí
técnico. Outra utilidade da argila dentro da área de construção civil: tijolos de barro, tijolos de olaria, onde aquele barro é moldado dentro de formas, no formato do tijolinho, levado a fornos para que seja feita a sua cura, né? O que é a cura, né? Nós vamos ver isso também nos próximos módulos, né? É o processo, basicamente, né? Resumidamente, é o processo de retirada de água de dentro do material. Ou seja, se eu estou fazendo um processo de cura da argila, eu estou retirando a água contida nessa argila para que esse tijolinho seque e esteja apto à utilização para o levantamento de alvenarias. Esse é o seu processo de cura, retirada de água do material. Nós vamos ver aí mais para frente, nos outros semestres, processo de cura no concreto, tá? Que é extremamente mais conhecido, né? E extremamente mais aplicável para o que nós buscamos na construção civil. Sabendo-se o que é a coesão, podemos imaginar outra coisa, voltando mais uma vez ao exemplo da areia e da argila, mas ela agora não em nossas mãos, mas a areia ali na praia e essa argila ali no jardim. Bom, se eu jogo água, um copo de água na areia e um copo de água na argila, qual desses dois solos, qual desses dois materiais, qual desses dois elementos irá absorver com maior velocidade? Quem irá sugar, né? O termo não é correto, mas para que consigamos entender aí o que está sendo colocado, quem irá conseguir sugar primeiro? Areia. Areia. Areia, professor. Muito bem, areia. Bom, Areia, professor. certo, exato. Por que a areia, né? Justamente porque, primeiro, a areia ela é menos coesa que a argila, ou seja, os grãos de areia, as partículas de areia, não estão tão grudados e existem vazios entre esses grãos. Primeiro, por esse motivo. Ocorrendo esse processo da areia sugar mais rapidamente a água do que a argila, podemos dizer que a areia é mais permeável do que a argila. E a argila, em comparação à areia, ela é mais impermeável. E isso vem da palavra permeabilidade, que ela significa o transporte de fluidos de um ponto a outro, né? A grosso modo significa isso. Ou seja, recapitulando, né? A areia ela é mais permeável do que a argila. Ela possui uma permeabilidade maior em relação à argila. E o contrário também é verdade. A argila ela possui uma impermeabilidade maior em relação à areia. Um dos grandes problemas, né, que existem, aí saindo um pouco aqui desse nosso universo, entrando um pouco no universo de recursos hídricos, de questões de saneamento ambiental, enfim, que um assunto acaba puxando o outro. Um dos grandes problemas que foi criado aí no século XX e está se melhorando agora no século XXI é a crítica que há sobre São Paulo
e isso entenda-se a grande São Paulo também, e as demais grandes cidades do Brasil e do mundo, serem cidades impermeáveis. Ou seja, tem muito concreto, tem muito cimento, tem muita impermeabilidade. O que acontece com esse tipo de cidades? Quando tem pancadas de chuva em um curto espaço de tempo, essa água não tem vazão para sair, essa água não tem caminhos permeáveis para sair, surgem as enchentes. Tá? Esse é um grande problema aí que a industrialização, né, de um modo geral, acabou trazendo aí aos grandes centros urbanos. Tá? Então é só um exemplo, mais um exemplo para se entender esses termos aí, permeabilidade e impermeabilidade. Voltando aqui na nossa lista dos termos, então já falamos duas aqui, né? A impermeabilidade e a permeabilidade. Tá? Elas são antônimos, né? São contrárias. E dentro delas, o transporte que a água faz, esse transporte tem um nome que se chama percolação. Está aqui embaixo. Ou seja, se eu falo que algum fluido, no nosso caso aqui de solos, o nosso fluido vai, para entendermos, né, melhor, vai ser sempre a água. Tá? Então, no caso, para a água ser transportada dentro do solo, ela está percolando dentro do solo. Tá? Então, ela está se movimentando dentro do solo. Isso significa percolação. Tá? Então, aqui, só dessa lista aí já falamos de impermeabilidade, permeabilidade, percolação. Bom, nível d'água. Isso em um dos vídeos aí, nós vamos ver o que é o nível d'água. Em solos de regiões tropicais, e o Brasil, a maioria do Brasil, né, a gente pode considerar aí de São Paulo para baixo não sendo, mas de São Paulo para cima, ou seja, o restante do Brasil como sendo tropical, solos tropicais são solos muito úmidos, são solos que possuem muita água. Então, são solos que têm o nível d'água. O que é nível d'água? É a quantos metros do solo que você está pisando eu encontro água. Seja essa água um bolsão, seja essa água um aquífero inferior. Ou seja, o que é também um aquífero, né? Um aquífero é como se fosse uma piscina subterrânea. Podemos entender dessa forma, né? Estava muito na mídia aí, alguns anos atrás, a descoberta aí do aquífero Guarani, né? Não sei se vocês lembram aí, há coisa de 3, 4, 5 anos atrás, se falava muito que é o maior reservatório de água subterrânea, uma das maiores descobertas dos últimos anos, que está aí embaixo de superfícies de Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, né? É um volume de água extremamente grande, né? A água é uma das maiores riquezas que tem, por isso, se falando aí muito aí dessa questão desse aquífero Guarani. O que é isso? É um grande, né? Um grande lago subterrâneo, né? Então, quando a gente fala aquífero, entenda-se esse grande lago subterrâneo, tá? Então, o nível d'água pode ser de um aquífero, pode ser um bolsão d'água, pode ser N fatores que é extremamente importante que nós saibamos o nível d'água, e isso nós vamos ver mais a fundo quando falarmos de ensaios de sondagem. Ou seja, o que são ensaios de sondagem? São ensaios para nos mostrar o que é cada parcela daquele solo onde nós queremos construir. Então, nós saberemos assim, se esse solo ele é um solo
arenoso, argiloso, siltoso, onde se encontra o seu nível d'água, onde se encontra a rocha, se é que há rocha, e assim sucessivamente, tá? E aqui, por fim, desses primeiros termos que nós temos aqui nessa nossa primeira aula, mas esses termos eles vão se repetir nas outras aulas, e as outras aulas elas vão se repetir novamente esses assuntos, porque uma aula acaba puxando a outra, né? Isso aqui é um processo contínuo, não é um processo estático. É compacidade, né? A compacidade diz respeito à compactação. Ou seja, o que é compactação? Quanto mais compacto for uma estrutura, no nosso caso que nós estamos vendo aqui é o solo, quanto mais compacto ele for, ele tende a ser mais coeso e menos permeável. Isso faz sentido? Tem que fazer sentido, porque dentro do solo existe a fase sólida, a fase líquida, que é a sua umidade, e a fase gasosa, que é os gases, né? Então, quando eu espremo esse solo, e esse solo, eu não estou entrando no mérito se ele é uma argila, uma areia ou um silt, eu estou compactando esse solo, eu estou expulsando o ar e expulsando a água. Suas partículas ficam mais juntas, esse solo fica mais coeso, consequentemente esse solo fica mais impermeável e menos permeável. Isso é compacidade, compactação, tá? Vamos entender como compactação que está dentro da compacidade. A compacidade, existem ensaios de compacidade, ou seja, são ensaios que são feitos para averiguar o quão compactado está aquele solo ou não. E por fim, antes de entrarmos nos vídeos, para entrarmos numa discussão, né, depois que vocês assistirem os vídeos, se o solo é bom para construção, ele é ruim para agricultura. Por que isso, né? Pegando um gancho nesse exemplo da compactação, da compacidade, um solo bom para agricultura é aquele solo que tem bastante índices de vazio e água. Porque as raízes das plantas e dos vegetais conseguem caminhar nesses vazios e assim fazerem com que essa planta cresça saudável e dê frutos. Agora, se eu vou tentar plantar algo em um solo compactado, onde eu não tenho vazios para que as suas raízes cresçam, essa planta não vai vingar. Ou seja, se é um solo bom para a agricultura, é ruim para a construção. E se é bom para a construção, é ruim para a agricultura, tá? Então temos que ter isso também em mente. E quem entra também nessa área do estudo do solo, não só o geólogo ele está muito mais próximo da construção civil do que o agrônomo. O agrônomo, sim, ele entra nesse mérito aí de solos para agricultura. Alguma questão que vocês queiram fazer nessa introdução aqui da nossa aula? Tá perfeito até agora, professor. Tranquilo, professor. Beleza. Tá tranquilo. Maravilha. Vamos, dúvidas, viu, gente? Pode parar a aula, é que eu vou falando, eu vou me empolgando e vou falando, tá? Mas
Qualquer coisa, perguntem aí. Rafael, Sim, dá para repetir o que é percolação mesmo? sim. Percolação, ela é o caminho, né? Quando a gente fala assim, o fluido percola, né? No caso, assim, se nós falarmos, a água percola, ela está caminhando, percolando, né? Seriam sinônimos dentro daquela estrutura que ela esteja. Como a gente está falando de solo, se a gente pega lá, a gente vai regar uma planta que a gente tem em casa, joga a água lá no pezinho da planta e aquela água ela desce, né? Ou seja, aquela água ela está percolando e aí ela cai naquele vasinho que eu tenho embaixo, no vasinho não, o pratinho que eu tenho embaixo do vasinho. Então ela percolou todo aquele caminho e caiu ali naquele pratinho final, tá? Então percolação é isso, né? O caminhamento que o fluido faz dentro de um ambiente. Beleza, obrigado. Nada. Bom, temos aqui, já que vocês estão acessando aí direitinho, né, o EAD Box, mas eu vou pôr aqui no bate-papo também, 2 vídeos que vão complementar essa introdução que nós fizemos agora, e aí depois nós fazemos também mais algum ajuste aí no entendimento em cima desses vídeos, tá? Eu coloquei 2 vídeos aqui para vocês. Deixa eu pegar o link deles, e aí eu vou dar um tempo aí, juntando os 2 vídeos, dá mais ou menos uns 25, 26 minutos, tá? E aí eu volto a conversar com vocês. Deixa eu achar a carinha dos vídeos aqui. Professor, tem que ver agora o vídeo porque eu tô fazendo aula pelo celular. Eu vou dar o tempo para vocês verem. Mas no caso eu vou ter que sair da aula, porque não dá para abrir o vídeo, não sai o áudio. Então, aí você sai e depois manda o convite de novo que eu te aceito. Tá bom. Porque Tá na plataforma digital, professor? tá. Tá tipo de solo, atividade, característica dos solos e tópicos. Sim, são esses vídeos mesmo. Que é exatamente essa tela que eu tô aqui, né, vendo, né? É que eu só vou pegar o link para poder pôr aí no bate-papo, porque caso tenha alguém ainda que esteja com dificuldade aí de entrar na plataforma. Mas são esses 2 vídeos que estão aí na aula 2 de solos e fundações. Beleza, professor, eu vou sair para me assistir também, que eu tô vendo a aula pelo meu celular. Daqui uns 25 minutos aí eu mando o convite de volta, beleza? Tá bom. Valeu, professor. Eu vou pôr só o link aqui. E aí eu também dou uma paralisada na gravação que eu estou fazendo. E aí daqui 25 minutos, 30 minutos, a gente volta a conversar. O primeiro vídeo é esse. Na verdade, um vídeo complementa o outro, tá? E complementa o que nós já fizemos aqui como introdução de hoje.
E esse é o outro vídeo. Bom vídeo aí para vocês. Até daqui a pouco.